usar o exército angelical para termos proteção. Vamos começar lendo o Salmo 91, os versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Amém? Essa é uma promessa de Deus que o Salmo 91 faz. Para quem? Para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, não é? Para aqueles que fizeram do Senhor o seu refúgio e a sua morada. Ou seja, isso não vale para qualquer um, isso vale para quem está em aliança com Deus. Para quem já entregou a vida para Jesus, que já fez de Deus, né, a sua morada, o Altíssimo. Esta é uma promessa que vale para mim e para você que nos entregamos para Jesus. Bom, eu quero começar contando uma história para vocês, para exemplificar isso aqui, que é uma história que aconteceu com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele foi um profeta, né, o sucessor de Elias, que pregou no reino do norte, chamado também de Israel. Bom, naqueles tempos, né, do Eliseu, a Síria, que faz divisa com Israel, estava querendo invadir Israel e tomar tudo. E o exército da Síria era muito mais numeroso e tinha armas de uma tecnologia muito melhor do que Israel. Então, o rei da Síria, o que ele fez? Ele chamou, né, os seus principais generais, a sua inteligência, e ele falou o seguinte: nós vamos invadir Israel e nós vamos pegar Israel de emboscada. Nós vamos entrar à noite, eles não vão saber, e quando os exércitos estiverem marchando, a gente vai fazer uma emboscada neles e a gente vai destruir o exército, aí a gente toma o país. Acontece que Deus foi lá e avisou o profeta Eliseu exatamente o que ia acontecer e até onde os exércitos sírios iam entrar para emboscar Israel. E aí, então, o exército de Israel foi por um outro caminho. Quando os exércitos sírios chegaram lá, frustraram, né? Falaram: cadê esse povo? Eles não estavam lá. Aí eles voltaram e falaram: vamos fazer uma outra emboscada. Agora nós vamos pegá-los naquele lugar lá, naquele caminho. Entraram de noite também e quando chegou a hora do vamos ver, Deus revelou para Eliseu de novo. E Eliseu avisou o povo de Israel e de novo os sírios deram com a cabeça, sabe, na água, né? Não virou nada. Depois de algumas vezes, gente, o rei da Síria ficou muito indignado. Falou: olha, tem alguém dentro do meu exército que está caguetando, que está revelando. Tem infiltração aí. Aí ele reuniu seus principais generais e falou assim: escuta, quem aí está aqui me traindo? E eu vou ler aqui o texto para vocês e depois eu vou comentar. 2 Reis, capítulo 6, versículos 11 e 12. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, quem é o traidor que está com o rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara, no teu quarto de dormir. Um dos servos dele falou o seguinte: rei, não tem moçade coisa nenhuma, não tem infiltração coisa nenhuma, não tem nenhum traidor aqui. Mas eles têm um profeta que Deus revela tudo, até o que o senhor fala lá no teu quarto de dormir, sozinho, Deus revela para o rei de Israel. Então é isso que está acontecendo. Daí, gente, quando ele ouviu isso, ele falou: quer dizer que é isso mesmo? É isso mesmo, esse profeta é maravilhoso. Bom, então tá fácil. Em vez da gente tentar matar o exército inteiro, vamos direto onde que está Eliseu. Onde é que está Eliseu? Eliseu está na cidade de Dotã. O que ele fez? Eles invadiram também de madrugada e foram para Dotã. Quando o servo de Eliseu acorda de manhãzinha
E ele sai para fora da casa, quem ele vê? Os exércitos dos sírios rodeando a cidade e aquele lugar também, porque eles não sabiam exatamente aonde que Eliseu morava, mas estavam lá rodeando tudo e prontos para matar Eliseu. Agora, presta atenção numa coisa, era um exército inteiro para matar um homem. Gente, acontece que o servo de Eliseu ficou apavorado, ele vazou voando. Entrou dentro da casa, acordou Eliseu e falou: meu Deus, estamos perdidos, o rei da Síria está com todo o exército aí para nos matar. Eu vou ler para vocês o que a Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, ou seja, Eliseu, e saído para fora da casa, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Gente, a partir daí, eu quero começar a trazer algumas lições, algumas dicas poderosíssimas a respeito dos anjos e a respeito do exército angelical. É a partir de agora, meu lindo, minha linda, meu senhor, minha senhora, que você vai receber instrução poderosa, porque conhecimento é poder, para você lutar, para você saber usar os anjos para vencer o diabo todas as vezes que ele vier contra você. Amém? A primeira lição que eu quero dizer para vocês, ensinar para vocês, que a Bíblia diz, é que maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós, tá? Eliseu, quando ele ouve o servo dizendo: eles estão aí, eles estão nos rodeando, vamos morrer. Eliseu não ficou nem um pouco apavorado, viu, gente? Como a maioria de nós ficaria. Por quê? Porque o jovem estava vendo o mundo físico. Eliseu, o profeta, estava vendo o mundo espiritual. Então, nesse momento, Eliseu ora a Deus e fala: Senhor, mostra para ele o que está acontecendo de fato. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É o que eu falei para vocês, essa é a primeira verdade. Maior são aqueles que estão conosco do que com os inimigos. Peço-te, Senhor, que lhes abras os olhos para que ele veja o que eu estou vendo, né? O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Gente, Deus não vai mostrar para todo mundo o mundo espiritual para que você creia. Deus permitiu aquilo na história daquele jovem porque isso ia estar na palavra. Porque o fato de você ver ou não ver não muda nada. A verdade é que a Bíblia promete, aqui no Salmo 91, que os anjos do Senhor vão acampar ao redor dos que os temem e os livra. Não foi isso que nós lemos nos versículos 11 e 12? Eu vou voltar a ler lá para vocês. Olha, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeçares nenhuma pedra. Então, gente, maiores são aqueles que estão conosco do que os que estão com o nosso inimigo. Então, o jovem que servia Eliseu, ele enxergou, viu aquele bando enorme do exército angelical, e aí ele ficou tranquilo, porque era muito maior do que o exército dos sírios. Entendeu? Então essa é a primeira verdade. Os anjos do Senhor, queridos, saibam vocês que quando houve a rebelião de Lúcifer, 1/3 dos anjos ficaram do lado de Satanás. Então, você tem 1/3 de demônios para 2/3 de anjos. Para cada demônio tem 2 anjos. A força que alimenta os demônios é o diabo. A força que alimenta os anjos é Deus. E eu te pergunto, quem que é mais forte, Deus ou o diabo? Então eles estão em menor número e infinitamente menos poderosos do que os anjos. E mesmo que eu e você não vejamos, isso não muda o fato de que Deus prometeu que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram.
Amém? Então essa é a primeira verdade, tá? Maior é os que estão conosco do que estão contra nós. A segunda verdade, meus lindos, é que os anjos de Deus seguem o comando de Deus. Eu vou repetir. Os anjos de Deus seguem o comando de Deus. No capítulo 6 de 2 Reis, versículo 18, a gente lê assim: E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, Eliseu falando com Deus, fere, peço-te essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Gente, aqueles exércitos, eles iam matar Eliseu, era a coisa mais fácil, não precisava nem do exército, bastava entrar um soldado na casa de Eliseu armado, matava Eliseu e o servo dele. O que eles não contavam é que Eliseu era um homem que falava com Deus. E Eliseu falou, Deus, esses anjos que estão aí, tudo, eu te peço que eles sejam instrumento do Senhor, fere de cegueira. Eliseu até orou dizendo o que ele queria, que Deus fizesse. E Deus comandou os anjos. E o que aconteceu? Deus feriu, os anjos feriram aqueles homens, o exército inteiro que estava lá, né, destacado para matar Eliseu, ficou todo mundo cego. Então Deus dá o comando segundo a tua oração. Então medo não adianta. O que adianta é você conhecer a palavra e a palavra te promete. No Salmo 91, Deus promete proteção para você usando os anjos. Os anjos vão rodear você, meu irmão. E olha que fala dos anjos no plural e usa você no singular. Quer dizer que cada pessoa tem um bando de anjos para nos proteger. Sabe? Isaías 54:17, Deus fala assim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Isso aí é Deus te prometendo. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Olha aqui o que Deus está te falando. Ó, você é meu filho. Dentre todas as riquezas que eu te tenho, eu tenho uma coisa que eu te dei e é tua por herança. É direito teu, ninguém pode tomar, ninguém vai te roubar. Quando vier uma arma forjada para te matar, não prosperará. Quando uma língua que amaldiçoa, e a gente sabe que tem poder na língua, né, de morte, de vida, quando uma pessoa lançar uma praga contra você, a Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. Sabe, o teu inimigo lança praga, faz mandinga, faz voodoo, faz o que for. A Bíblia diz, tu a condenarás. Gente, eu me lembro, no início da igreja Aya Church, na época ainda era Igreja Barra Funda, Batista Barra Funda. Não, antes disso, desculpe, eu era ainda, não tinha nem igreja, eu era recém-convertido e eu era inspetor de aluno numa escola da periferia de São Paulo. Tinha uma cozinheira lá que ela era macumbeira. E todo mundo morria de medo dela, porque ela tinha um centro poderoso, recebia políticos e tal. E eu comecei a falar de Jesus para todo mundo. Eu tinha 19 anos, tá? Tinha recém-convertido falando de Jesus para todo mundo. E quando as pessoas vinham falar dessa senhora, eu falava, você não tem que ter medo dela. Deus é maior que ela. E um dia essa senhora me chamou lá na cozinha. Ela falou, Lamartine, eu gosto muito de você, mas eu vou te falar uma coisa. Você não me conhece. Eu sou dona de um centro poderoso, e começou a citar o nome dos políticos, que eu não vou nem citar, que frequentavam. Você para de dizer que o meu Deus não tem poder, porque senão você vai ver o que é o poder do meu Deus. Gente, eu virei para ela e falei assim, pode fazer a mandinga que você quiser, mas eu vou te avisar. O que você fizer contra mim não vai pegar em mim, e vai voltar contra você. Eu te desafio. Irmãos, ela olhou para minha cara, abaixou a cabeça e afinou. Porque ela sabia que aqueles que estavam comigo eram mais poderosos que ela. Por causa dessa situação, eu ganhei a diretora, a dentista, todo mundo começou a me procurar. Pô, quem é esse jovem que tem autoridade contra essa mulher? Todo mundo abaixava a cabeça para ela, gente. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que aqueles que estão no mundo. Então, toda língua que for usada contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede. Não é porque você é bonito, não é porque você merece, é porque você é filho. Herança é para filho. Então, meu irmão, não pode ficar com medo. Medo
de demônio, medo de coisa, medo do futuro, é você tá insultando a Deus, dizer para Deus que você não confia nele. Então, sabe, essa segunda lição que eu quero dizer para você, os anjos de Deus seguem o comando de Deus. Quando for orar, ore especificamente. Ora, Deus, está acontecendo isso na minha vida. Bota aquele anjo lá para disciplinar aquele camarada que está se levantando contra a minha vida. Mostra para eles que eu sou teu filho, que eu sirvo Deus Altíssimo. Senhor, esses demônios estão se andando aqui. Bota juízo para eles. Ora, quando Jesus chegou lá em Gadara, os demônios já começaram a falar: filho de Deus, que nós temos nós contra ti, contigo, não é chegada a nossa hora. Pelaram de medo de Jesus. Jesus não tinha aberto a boca. Os demônios têm medo de você também, meu irmão. Agora, se você não entender que você tem esse poder para pedir a Deus e Deus vai comandar os anjos a teu respeito. Não é genérico, tem muita gente que ora genérico. Ah, Deus abençoe minha família. Tá sentindo opressão e não usa essa autoridade. Então, a segunda lição que eu quero dar para vocês: os anjos de Deus seguem o comando de Deus. Quando você estiver em apuros, clama a Deus, fala: Senhor, manda os teus anjos. Amém? O texto mostra no versículo 18, né? E como desceram contra eles, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te essa gente cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Deus, conforme a palavra de Eliseu. Bom, gente, quando a gente aprende essa verdade, você vai ver o resultado do mesmo jeito que Eliseu viu. Porque se Deus não interviesse, não fizesse alguma coisa, ele ia morrer. Eliseu falou: segue esse povo, eles ficaram tudo cego. Então, a terceira verdade que eu quero mostrar para vocês aqui é que Deus sempre dá ordem aos seus anjos para que nos protejam. Sempre. O Salmo 91, 10 e 11, meus irmãos, é uma promessa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque se não fosse assim, você estava morto. Porque os demônios o tempo inteiro estão tentando te matar. Não penso que existe algum momento que você está sem ter algum demônio querendo te puxar o tapete. É 24 horas por dia, 7 dias da semana. E por que não acontece? Porque Deus bota os teus anjos para te proteger. Agora, não é essa história de dizer o anjo da guarda. Não, não é um anjo não, meu irmão. Você tem muitos anjos cuidando de você. Olha lá, o Salmo 91, 10 e 11 diz assim: nenhum mal te sucederá. Olha aqui, é um absoluto. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Quer dizer, nem contra você e nem contra a tua casa. Por quê? Porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Tá? Então, é claro isso. Não vai chegar na tua tenda e nem vai te destruir. Por quê? Porque Deus deu ordem para os anjos te guardarem. Agora, aqui eu quero fazer um quiz, tá? Eu quero fazer uma pergunta e eu quero ver se vocês são bons de Bíblia e se vocês vão me responder direito. Essa promessa aqui do Salmo 91, 10 e 11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos, quem foi que usou essa promessa contra Jesus? Se você respondeu o diabo, você acertou. Foi exatamente esse texto que o diabo usou quando ele fez a segunda tentação de Jesus. Quando ele chegou, vamos ler lá, Mateus capítulo 4, versos 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Está citando o Salmo 91. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Veja, o diabo usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Jesus respondeu para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas tem um detalhe, gente, que eu quero que você saiba. O Salmo 91, a promessa está no 11 e no 12 junto. Os dois versículos. Satanás tirou o 11 e só usou o 12.
Eu vou ler de novo lá para vocês o 11 e o 12 e vou dizer o que Satanás falou. O 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Onde é que os anjos vão guardar? Em todos os teus caminhos. Ou seja, quando você estiver fazendo as tuas coisas na vida, indo trabalhar, não é isso? Indo para a igreja, né? Fazendo as tuas coisas, a mulher fazendo a comida, não é? O marido trabalhando lá na feira, trabalhando, sei lá, de gari, trabalhando como empresário, não importa qual é o seu trabalho, onde você estiver indo pelo teu caminho, há uma promessa de que Deus vai te guardar. E no 12 ele fala: eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces. Agora, por que o diabo omitiu o 11? Porque ele queria fazer que Jesus se jogasse do pináculo e usou só o texto que fala que os anjos iam suster. Mas Jesus virou para ele e falou assim: mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, aqui já está a resposta, gente. Em outras palavras, se você for atravessar uma rua, gente, e um carro for te pegar, um anjo é capaz até de te empurrar e você não ser pego. Agora, se tiver vindo o carro, você se jogar em frente do carro, para ver se o anjo vai entrar no meio e ser o airbag entre você e o carro, não vai rolar, não vai acontecer, porque você tentou a Deus. Ou seja, o que a promessa de Deus está falando? Se você estiver vivendo com Deus, fiel a Deus, é filho de Deus, cara, não se preocupe, porque Deus vai te proteger. Agora, se você ficar tentando a Deus, não, vou pular do prédio para ver se os anjos me seguram, não, vou me jogar em cima do carro para ver se o airbag do anjo vai entrar, não vai rolar. Então Satanás, ele distorceu a promessa tentando fazer Jesus obedecer à voz dele e não à voz de Deus. Então, o que Deus está te prometendo é o seguinte: olha, enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, trabalhando, vivendo para a glória de Deus, não se preocupe. Mesmo que você não veja de onde vem um carro, mesmo que você não veja de onde vem a praga, mesmo que você não veja de onde vem o demônio, os anjos vão estar lá para te proteger. Mas não tente a Deus, tá? Essa é a verdade que nós temos aqui.